Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Francis Ngannou. Ele lutou recentemente contra o Anthony Joshua, não deu muito certo, foi bem diferente do que a luta contra o Tyson Fury. Nessa com o Joshua, ele foi nocauteado no segundo round, tomou 2 knockdowns, a terceira vez que ele foi pro chão ele não conseguiu levantar, precisou de oxigênio, enfim, não foi muito boa, né? E ele recentemente esclareceu um pouco o que aconteceu naquele dia, falou sobre o futuro, então trouxe algumas coisas aqui que é importante a gente saber do futuro dele, né? Que a gente ficou com dúvida, então algumas coisas estão clareadas aqui e eu vou trazer para vocês. Primeiro, ele começou dizendo que ele, na verdade, ele não, todos, a frase dele, todos sabíamos que isso poderia acontecer, falando do nocaute, né? E isso é verdade, né? Todo mundo sabia que o Joshua é um grande nocauteador, é um ex-campeão, então a possibilidade de acontecer era realmente grande, né? Nas bolsas, enfim, todo mundo sabia disso, poderia acontecer. O próprio Ngannou sabia, como ele acabou de assumir aqui. E aí ele falou mais algumas coisas, ele disse isso aqui: eu não estava vendo isso acontecer assim, dessa forma, mas sempre soube que poderia acontecer. Pelo menos sempre estive preparado para isso. E aí ele continua: lembro-me de estar no vestiário tentando me aquecer e, cara, não estava acontecendo. Eu estava pegando no sono. Estava suando, mas estava pegando no sono. Isso aqui é bem importante de saber, né? Se realmente for verdade, claro, isso afeta a performance dele. Não tem como a gente chegar aqui e falar, ah, não, isso aí não faz diferença, isso aqui. Pô, faz. Mas a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é, pô, já tá dando desculpa? Porque não tem como, soa como desculpa, né? E ele não precisa disso, porque é o Joshua, era natural que isso acontecesse, um cara do MMA lutando com um boxeador. Mas ele fez questão de frisar depois que não é desculpa, né? Só que depois que já falou, a gente sabe, né? Todo mundo vai sempre achar que é sim uma desculpa. E aí ele continuou: mas presumo que foi assim que algumas pessoas com que lutei, algumas pessoas que venci, se sentiram antes. Foi basicamente a primeira vez que eu senti isso. É por isso que eu tirei alguns dias de folga, reservei um tempo pra mim. Obviamente, tive que refletir sobre tudo que aconteceu na luta. E aí ele continua: Anthony Joshua e sua equipe executaram o plano corretamente. Tira o chapéu para minha equipe também, porque eles fizeram um ótimo trabalho. Acho que fui eu quem simplesmente não executou o plano corretamente e talvez não me sentisse completamente presente. Fui o único que não apareceu, digamos assim. Então, apesar dele ter falado ali que não conseguiu aquecer direito e tal, não sei o quê, ele não quis jogar a culpa na equipe, não quis jogar a culpa em ninguém, falou que a culpa é dele mesmo. Só que ele jogar a culpa para ele e dizer que por algum motivo ele não conseguiu aquecer, meio que tira a responsabilidade dele, né? Enfim. E aí Continua, ele fala isso aqui: todo mundo apareceu e fez o que deveria ter sido feito. Não é culpa de ninguém, toda a culpa é só minha, esse é o jogo. Eu fiquei consciente logo depois do nocaute e desde então está tudo bem. Ainda vou fazer alguns exames só para garantir. Como eu falei, né? A parte dele não ter conseguido se aquecer soa como desculpa, principalmente por quê? Porque pelo que eu vi aqui, pelo horário, né? Eles fizeram a luta lá, era tipo 2, 3 da manhã. Então, se ele realmente não se adequou ao horário que poderia acontecer a luta, isso pode realmente ter afetado ele, né? Se é um cara que tá dormindo cedo constantemente e vai pegar a luta num horário mais tarde, isso realmente pode ter acontecido. Ter dado sono, ter dado aquela preguiça, né? Ter realmente atrapalhado. Mas se foi isso, a responsabilidade continua tendo sido dele, né? Porque ele não se preparou ali pro horário, né? E ele só falar, ah, realmente a culpa é minha e tal, e falar que não conseguiu aquecer, por mais que ele fale a culpa é só minha, vai soar como tipo assim, ah, eu só perdi, eu só não dei mais trabalho porque eu realmente não consegui aquecer direito ali, tava dando uma bocejada, né? Enfim, eu não sou muito fã desse tipo de declaração, justamente porque gera esse sentimento, né? Do tipo, o cara não querendo assumir que ele não é melhor que o outro, né? E pelo amor de Deus, todo mundo sabe que o Joshua é melhor que ele. Não tem nenhum problema ele chegar, ah, gente, pô, realmente, ó, eu fui aquecer ali, tava meio zoado, tava meio mal, pegando no sono e tal, mas mérito do Joshua, ele é melhor que eu, só que esses caras não conseguem falar esse tipo de coisa, né? O cara não pode falar esse tipo de coisa, inclusive. Então, sempre meio que pega um pouco mal, né? Na minha opinião. Enfim, se não tem nada pra falar, também não devia falar nada. Mas deixa eu continuar lendo aqui o finalzinho. Ele falou isso aqui: no momento eu não sei exatamente qual luta vou buscar a seguir. Sei que vou tirar um tempo pra descansar, focar em mim mesmo e quando estiver pronto, voltarei a treinar. Portanto, podemos começar a discutir as lutas. Por enquanto, vamos apenas viver a vida. E aí ele continua: não terminei no boxe e não terminei no MMA. Basicamente, neste momento,
tem um adversário no PFL que é o Renan Ferreira, que é o Renan Problema, atleta brasileiro, né? Esse será meu futuro adversário na PFL, mas, repito, basicamente tenho muitas lutas no futuro, se ele tá dizendo, né? Ainda posso combinar os esportes, né? O boxe e o MMA, né? Ainda estarei de volta à ação. Não é porque estou mais confortável no MMA que vou largar o boxe. Ainda vou fazer os dois. Vou tirar um tempo pra mim, relaxar, passar um tempo com a minha família, meus amigos e depois voltar pronto. Bom, então tá aí. Algumas perguntas respondidas, né? Quanto à atuação contra o Joshua, ele se explicou ali dizendo que desde o aquecimento não estava bem, que ali na luta ele também não estava presente, que todo mundo, tanto a equipe dele quanto do Joshua, todo mundo conseguiu executar tudo e que ele foi o único que não estava presente, né? Eu não sei se ele quis dizer que se ele estivesse presente o resultado seria diferente, mas se foi isso, eu não concordo, porque poderia estar o Ngannou 200% da capacidade, que eu ainda acho que o Joshua venceria, porque o Joshua é melhor, é o esporte dele, tá há anos, é um ex-campeão, enfim, não precisa nem falar muito disso. E quanto às outras perguntas, né? Se ele vai continuar no boxe, ou se ele vai para MMA, ou se ele vai enfrentar o Renan, ele meio que respondeu tudo no conjunto, né? Ele vai continuar no boxe, ele vai sim lutar no PFL, vai sim enfrentar o Renan, então são lutas, né? É um futuro que, segundo ele, vai acontecer. Claro, não tem nenhuma certeza, acabou de lutar, tinha feito, né, muitos rounds com Fury, acabou de ser nocauteado, então vai ter um tempo para se recuperar, fazer exame, descansar, mas é isso que ele diz, né, que vai fazer. Vai continuar tanto no MMA quanto no boxe, né? Depois de ter feito tanto dinheiro no boxe, eu acho que ele vai ter preguiça de ir pro MMA, né? Ainda mais contra o Renan. Mas, enfim, vamos ficar de olho. Espero que a luta aconteça. Acho que o Renan merece aí uma luta com o Ngannou. E se o Ngannou bobear, ele vai dormir também no MMA, né? Ele tem que ficar muito, muito esperto. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você achou das declarações do Ngannou? Soou como desculpa ou não? Ou você acha que ele tem que ficar só no boxe? Você acha que ele tem que ir pro MMA? Você acha que o Renan vai ganhar dele? Enfim, são muitas perguntas. Responde uma delas aqui embaixo. Deixa sua opinião. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!